E aí pessoal do ensino médio, boa tarde a todos. Vamos ter uma aula de história hoje para a gente ver e rever alguma coisa a respeito da nossa república, tá bom? Não foi uma coisa tão bem construída, mas é o que nós temos e o que nós precisamos melhorar. Na aula passada a gente falou a respeito da formação dessa república. Para relembrar um pouquinho, olha só, essa república começa em 1889, tá bom? Durante esse ano nós estudamos que ela derruba a forma de governo chamada de monarquia. Na monarquia nós tivemos dois reis aqui no Brasil, o único país da América que teve dois reis, que foi o Dom Pedro I e o Dom Pedro II. Bom, depois dessa data, 1889, é proclamada a nossa república, e a nossa república ela é marcada por oligarquias, né? Política de governadores, política de café com leite. Nossa república oligárquica, ela vai de 1889 e ela vai até 1930, quando Getúlio Vargas ele toma a força, o poder e acaba vencendo aquela velha prática da política do café com leite. Para quem não sabe, a política do café com leite, quem não lembra, aliás, é quando São Paulo e Minas Gerais mandavam no Brasil, se alternando na presidência da República. E somente isso foi acabar em 1930, quando o Rio Grande do Sul, com Getúlio Vargas, Rio Grande do Sul e Paraíba, se uniram para, digamos, tomar o poder aqui na marra, que é a chamada Revolução de 30. Estou só fazendo uma revisãozinha breve, porque nós já vimos isso aqui muitas vezes, tá bom? A Revolução de 1930. Getúlio Vargas ele passa muito tempo governando o Brasil. Ele só vai sair em 1945, quando vai terminar a Segunda Guerra Mundial. Ele vai enfrentar os alemães, ou seja, o Vargas vai lutar contra as ditaduras, ele sendo um ditador. Então o pessoal começou a questionar isso aqui e tal. Esse tempo todo que o Vargas permaneceu aqui no comando do Brasil, ele termina com as eleições de 1945, do qual vence as eleições o Gaspar Dutra. Tá bom? A gente vai já ver algumas questões a respeito disso. O Gaspar Dutra é um general que vai pegar toda aquela política nacionalista do Vargas. O Vargas é um ditador nacionalista, tá bom? É um cara simpático, mas é um nacionalista, ditador. Então o Gaspar Dutra pega toda aquela política do Vargas e dá um fim e abre o capital, abre a economia do Brasil ao capital internacional. Ele pega empréstimos, ele deixa empresas virem para o Brasil, enfim. O capitalismo internacional ele começa a tomar de conta do país, tá bom? O Gaspar Dutra lança a Constituição de 46, uma nova Constituição que vai tratar os poderes da República como independentes. Até então o Vargas mandava em tudo, né? Os poderes executivo, legislativo e judiciário adquirem uma independência muito grande, e depois disso nunca mais eles caem. Na verdade caem, a gente vai ver que eles caem um pouquinho também, né? Então olha só, deixa eu demonstrar para vocês aqui um esquema especial que eu peguei para a gente ver melhor essa questão do Dutra em diante, né? Vamos ver aqui. Como nós podemos notar aqui nesse pequeno esquema, nós temos o Eurico Gaspar Dutra, um general aqui, um militar, que vai governar o Brasil, enfrentando aí uma grave crise econômica causada pela incerteza. O capitalismo é uma incerteza, né? Às vezes o mercado tá bom, às vezes o mercado tá ruim. A gente vai entender essa coisa do mercado melhorzinho nos próximos assuntos, tá bom? Então, o Gaspar Dutra ele governa o Brasil de 1946 até 1950, quando Getúlio Vargas decide voltar. Tá bom? Então, a partir desse momento aqui, nós temos a fase populista do Brasil. Ó. De 46 a 64, nós temos a fase populista. Mas cuidado, o Gaspar Dutra não é considerado tão populista assim, não. Tá bom? Populista mesmo é o Getúlio Vargas, é o Juscelino Kubitschek, o cara que criou a cidade de Brasília, o Jânio Quadros e o João Goulart. Esses aqui são caracterizados como altamente populistas, tá bom? Getúlio Vargas ele tinha saído, né? Mas ele voltou novamente aqui nessa data aqui de 1951
e governou até 1954. Olha só, o Vargas nesse momento aqui, ele dá o seu último suspiro no cenário brasileiro. Literalmente, o Vargas ele começa a sofrer muita pressão de adversários, de empresas internacionais, da oposição, dos partidos políticos que ele havia autorizado a funcionar. Esses partidos políticos todos passaram para a oposição. E para finalizar aqui essa data, um dos seguranças do Vargas acaba cometendo um atentado contra um dos donos de jornais, o Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda sobrevive ao atentado e acusa diretamente o Vargas de tentativa de homicídio. Então a pressão sobre o Vargas começa a crescer muito, além de toda a pressão internacional para ele abrir o capitalismo para o mundo, porque o Vargas era um nacionalista, ou seja, ele entendia a economia partindo de dentro para fora. O Brasil tinha que crescer de dentro para fora e não de fora para dentro, como os demais acreditavam. Então essa pressão toda para que o Vargas mudasse de opinião, aliada a essa coisa do segurança dele ter se envolvido numa questão aí de, digamos, tentativa de assassinato, tudo isso pesou contra o Vargas e o pessoal começou a pressionar, a imprensa começou a chamar ele de assassino, todo mundo. Os militares começaram a exigir que o Vargas deixasse o governo. Quem assumiu o governo? Os militares, né? Só que o Vargas, ele cometeu a loucura do suicídio aqui, no finalzinho dessa data aqui, né? O Vargas comete suicídio, foi um governo muito conturbado, né? Ou seja, os militares vendo aquela comoção toda não quiseram dar o golpe naquele momento. Deixaram que o vice do Vargas assumisse o governo, né? Até porque pegava muito mal os militares assumirem logo ali. Ou seja, aqui a gente pode dizer que o Vargas atrasou o golpe militar em 10 anos, né? Em 10 anos o Vargas atrasou o golpe militar com o seu suicídio. Infelizmente ele cometeu essa loucura do suicídio, o povo foi para as ruas, todo mundo chorou, todo mundo queria o pai dos pobres de volta, mas veja bem, ele já estava muito pressionado, de idade avançada, e a pressão dos militares, juntamente com o restante da população mais rica, né, fez com que o Vargas cometesse isso, e o vice assumiu, o Café Filho. O Café Filho não durou muito tempo, o Café Filho pediu logo demissão em pouco tempo, alegando problemas de saúde, assumiu o presidente da Câmara dos Deputados, também não deu muito certo, depois assumiu o presidente do Senado. É assim, quando o presidente não assume a presidência do Brasil, quando ele sofre impeachment, então ele morre, né? O que é que acontece? O vice-presidente assume o governo. Se o vice-presidente não pode assumir o governo, quem assume é o presidente da Câmara dos Deputados. Bom, o presidente dos deputados. Se o presidente dos deputados não consegue assumir o governo, quem vai assumir é o presidente do Senado. Tá bom? Suponhamos que o presidente do Senado também não consiga. Aí o pessoal coloca nas mãos das Forças Armadas. Aí o negócio pega, né? No caso aqui do final do governo Vargas, a sorte do país de ter atrasado esse golpe militar foi porque já estava perto das próximas eleições e o Juscelino Kubitschek se candidataria e venceria, né? O Kubitschek é aquele cara desenvolvimentista. Toda vez que falar em desenvolvimentismo, está se referindo ao Juscelino Kubitschek. Bom, construiu Brasília e incentivou a indústria, principalmente a indústria de automóveis. Seu governo foi... automóveis aqui errado. Seu governo foi de 56 até 61. O slogan do Juscelino Kubitschek era, entre aspas, fazer o Brasil 50 anos em 5. Aqui dá para você entender que naquele tempo lá, o mandato de presidente durava 5 anos. Bom, cuidado com as pegadinhas de prova. Vocês podem querer que você pense que é outro motivo, mas não. 5 anos era realmente o mandato de presidente na época dos governos populistas aqui. Entendam que o Gaspar Dutra, general, ele não era populista. Populista mesmo era isso aqui, ó, questão de Enem, tá bom? Quando o JK deixa o governo, assume o Jânio Quadros. Mas só tem uma data aqui, né? O governo de Jânio Quadros, ele teve pouca duração, cerca de 7 meses.
O Jânio Quadros, ele tinha o símbolo da vassourinha, varrer a corrupção. Toda vez que aparece o Jânio Quadros, aparece esse símbolo da vassourinha. E muitas vezes também em questões de prova de vestibular em geral, o pessoal coloca um textinho aí se referindo à vassourinha como símbolo político e tal, enfim. Toda vez que falar isso, lembra do Jânio Quadros, tá bom? Pense na vassourinha limpando um quadro, pronto, fica legalzinho. Porque o símbolo dele é a vassourinha exatamente por isso. Tentativa de varrer a corrupção. Ele conseguiu? Não. Ele renunciou porque ele não estava suportando mais também as pressões. O Brasil era pressionado o tempo todo, né? O Brasil vivia no contexto da Guerra Fria. A pressão, além da pressão interna, tinha a pressão dos Estados Unidos, né? Ninguém podia ter uma ideia diferente aqui, que o pessoal começava a acusar logo de ser comunista. Então as pressões eram muito grandes. Havia as pressões nacionais, da oposição e da imprensa, assim como havia as pressões internacionais por conta da Guerra Fria. Então era muito difícil de alguém governar o Brasil naquele contexto lá de Guerra Fria. Ele pegou e saiu, ele pediu demissão, não vou mais governar o Brasil, mas é o seguinte, o povo vai às ruas exigir a minha volta. E o povo nunca foi às ruas exigir a volta do Jânio Quadros, ninguém quis mais saber dele, então o vice assumiu, né? O vice era o João Goulart. O João Goulart é interessante, ele foi o último presidente civil antes do chamado golpe militar de 1964, tá bom? Aqui os militares já conseguiram dar o golpe, aqui no tempo do Getúlio não, eles deixaram passar um tempo, a comoção estava grande por conta do suicídio de Getúlio, mas aqui os militares já conseguiram dar um golpe militar bem aqui no Brasil, nessa data bem aqui, né? Olha só, o João Goulart, ele tinha umas ideias bem interessantes. Logo ele era muito assim, ligado ao Vargas, né? Apesar de ser também populista, ele dizia. Ele tinha umas ideias assim, olha só, vamos fazer uma reforma no Brasil, vamos aumentar o salário mínimo em 100%. E isso assustava qualquer um. Qualquer empresário ficava assustado com esse aumento de salário mínimo em 100%. Vamos fazer uma reforma de base, vamos fazer uma reforma agrária, vamos pegar as terras e dividir com todo mundo. O pessoal começou a acusar ele de ser comunista, né? Então olha só, havia um plano comunista de acordo com os maiores, com os grandes empresários, de tomar o país, assim como fizeram com Cuba, né? Cuba foi tomada pelos comunistas e o Brasil correu um risco muito grande. O maior país da América do Sul se tornando comunista era um mercado a menos para os Estados Unidos. Então aí, menino, o negócio pegou. Os americanos da América do Norte começaram a apoiar o golpe militar no Brasil, apoiar militares e empresários para que houvesse a expulsão do João Goulart, e de fato ele foi expulso, né? E os militares passaram a governar o Brasil de 1964 até 1985. O Brasil perde muito com esses militares aqui, né? Institucionalmente o Brasil sofre um atraso imenso na sua democracia, que estava longe de se concretizar. Apesar de terem saído nessa data, demorou um bocado ainda para o pessoal do Brasil votar diretamente para presidente. Ainda passaram ainda 3 anos para o pessoal realmente votar para presidente. Então olha só, esses aqui, pessoal, são os chamados populistas, tá? A fase populista como é que fala? Dos presidentes do Brasil. De 46 até 64, o ano do golpe militar. Eu só cai no Enem? Cai sim, gente, cai muito, viu? É por isso que eu estou tendo o cuidado de deixar bem claro para vocês que o golpe militar foi o regime que governou o Brasil, tá? O regime político que governou o Brasil de 64 até 1985. Quem eram esses caras? Quem eram esses presidentes militares? Olha a tela dos caras aqui. Primeiro nós temos aqui alguns, por exemplo, Castelo Branco, né, que foi o primeiro presidente militar, general aqui, todos generais. Olha como é que acontecia. Os generais, eles estavam ocupando todo o Congresso Nacional. Eles tinham maioria, eram eles que mandavam, eles decidiam. Os generais se reuniam, tá bom? E escolhiam um presidente. Ok? Era desse jeito que acontecia a coisa. Ninguém votava em ninguém. Os generais escolhiam um presidente e esse presidente passaria a governar interinamente o país, até a saída e a escolha de um outro presidente.
O regime militar, que durou essa data toda aqui que eu falei para vocês agora há pouco, criou uma nova Constituição, a chamada Constituição de 1967, que dava grandes poderes, né? Vou colocar aqui, destacado aqui, grandes poderes ao Executivo. O Executivo ficava mais forte com essa Constituição aqui. Professor, e só teve essa, teve outras, tivemos 7 Constituições, viu gente? Tivemos 7 Constituições. Quais foram elas? Como eu falei para vocês certa vez, Constituição é um livro que contém todas as leis de um país. A primeira Constituição do Brasil foi de 1824, ainda criada pelo Dom Pedro I. Foi a chamada Constituição. Constituição digamos, que tinha o poder moderador. Da monarquia, que tinha um poder moderador acima dos demais poderes. O poder moderador pertencia ao imperador. Cuidado que isso aqui também cai no Enem. O poder moderador pertencia ao imperador. O Dom Pedro II não criou mais nada, deixou acontecer. Só que em 1892 criaram uma outra Constituição, a primeira Constituição da República. Tá bom? Aqui não tinha mais coisa de imperador, não. O poder moderador foi extinto, ficou só o Executivo, Legislativo e Judiciário. Aqui o pessoal já começava a ter registro civil, que antigamente não tinha, só mandava a Igreja Católica. Então aqui a gente tinha registro civil. Então, nós tivemos outra Constituição em 1934, que Getúlio Vargas criou. Depois Getúlio Vargas criou uma nova, a de 37, baseada no fascismo. Aqui as duas Constituições de Vargas, elas tinham uma ideia interessante de dar muito poder ao Executivo, né? Deixando o Legislativo e o Judiciário meio abaixo, tá bom? Depois o pessoal teve a de 46, que foi a do Gaspar Dutra, acabando com essa Constituição do Vargas aqui, a de 46, a Constituição do Dutra. Só entendo dessa forma, fica legal, olha só. É a Constituição que equilibrava os poderes, chamada também de Constituição Democrática, né? Ela equilibrava os poderes, deixava os 3 poderes na mesma linha de equilíbrio, Executivo, Legislativo e Judiciário, na mesma linha de raciocínio. Depois teve a Constituição de 1967, que foi a dos militares, que a gente viu aqui agora há pouco, que foi a Constituição que dava amplos poderes ao Executivo. Tá bom? Aqui também abria margem para que os militares governassem por decretos ou atos institucionais. O que é isso, professor? Institucionais. Isso significa os famosos AIs, né? Teve o AI-1, AI-2, AI-3, AI-4 e o AI-5 foi o mais perigoso de todos, porque o AI-5 dizia que o governo poderia torturar caso fosse ameaçado por forças comunistas, enfim, essas coisas todas aí. Essa paranoia de governo militar. Então olha só, depois dessa Constituição aqui, tivemos a nossa última, de 1988, chamada de Constituição Cidadã. Federal de 88, chamada de Constituição Cidadã, onde o povo realmente aqui, a partir desse momento, passou a votar para presidente, tá bom? O povo aqui passou a votar para presidente. A gente vai ver isso aí com mais detalhes depois. 7 constituições o Brasil já possuiu, tá bom? E a mais nova é essa daqui. Inúmeras emendas constitucionais que cabem dentro dessa também. Muito bem, aqui são os caras, o nome deles assim, você pode até tentar memorizar, mas ele não cai com tanta frequência assim, em provas do Enem, não. Assim, dificilmente você vê. Marque abaixo somente os presidentes militares. Mas é bom você memorizar esses nomes, porque de repente, né, muda alguma coisa. O Castelo Branco foi o primeiro, o Costa e Silva foi o segundo, né? O cara do AI-5, ó. Durante o governo do Costa e Silva, durante a Constituição de 67, criaram o AI-5, viu? Eu mostrei para vocês agora há pouco, ó. Isso aqui é os chamados atos institucionais. O mais perigoso de todos, o AI-5, que tem gente aí que abre a boca e diz que deveria voltar, sem noção para falar uma coisa dessa, né? É um negócio de tortura danado. Então, depois desse Costa e Silva, veio o Emílio Médici, considerado um dos mais perigosos de todos eles, né? Cara torturador, altamente perigoso, general muito linha dura, enfim. Seu tempo aí foi conhecido como Anos de Chumbo, que o nome já diz tudo, né? Então nós temos também o Ernesto Geisel,
que foi também muito, digamos assim, o Ernesto Geisel, apesar de também o pior de todos foi o Médici, né? O Médici foi terrível. Mas o Ernesto Geisel já começa aqui a ter uma aberturazinha bem pequenininha, né, na política, uma aberturazinha pequena. Vamos dizer, a oposição já começa a falar um pouco mais à vontade, enfim, devido a uns escândalos que apareceram, o governo ficou mais quietinho e tal, né? Mas o Figueiredo, que foi o último presidente militar, esse foi que deu abertura política gradativa ao Brasil. Aqui ele foi o último. Sendo o último presidente militar, ele pretendia entregar o Brasil de volta à democracia, porque os tempos estavam mudando, viu? 79, aí quase década de 80, o mundo estava mudando, viu? A Guerra Fria estava ficando assim cada vez menos assim acirrada, enfim, olha só. Ocorre que nesse momento já representava um atraso muito grande esse negócio de ditadura, viu? Já estava pegando mal para o Brasil. Então começavam a perdoar aqueles que tinham sido expulsos do Brasil, dar anistia, enfim. Na próxima aula a gente vai ver algumas questões, né? E também um momento de abertura política do Brasil. Tá bom, pessoal? Então até mais, rever de novo esse vídeo e veja aí as páginas 670 em diante, você já vê aí mais detalhes a respeito desse assunto. Qualquer dúvida deixa um comentário que a gente responde para vocês. Ok, tchau, gente.